aí galera, beleza? Hoje a gente vai começar a estudar limite e continuidade. Bora começar do básico, a partir da definição. Seja f uma função de duas variáveis cujo domínio D contém pontos arbitrariamente próximos de AB. Quando ele fala esse arbitrariamente, ele só está dizendo o seguinte, ó, ele é tão próximo quanto eu queira, tá certo? Eu posso escolher a distância. Dizemos que o limite de f de x, quando x e y tendem a AB, é L e escrevemos isso aqui. Essa aqui vai ser a definição que a gente vai usar para limite. Observe que o que ele escreve aqui embaixo, f de x e y tende a B. O meu x está tendendo a A e o meu y está tendendo a B. Lembre que a gente está trabalhando com a função de duas variáveis. Ela depende de x e depende de y. Então você tem que dizer para onde vai cada uma delas. Se você escrever nessa notação que é mais comum, então ele está dizendo isso. Ó, minha primeira coordenada x está indo para o valor A. A minha segunda coordenada y está indo para o valor B. Se ele escrever essa aqui, que é menos comum, mas também se usa, já deixa bem claro para onde o meu x está indo e para onde o meu y está indo. Graficamente seria isso aqui embaixo, mas bora ver isso com mais calma. Então tá aqui, galera, o domínio e a imagem de uma função qualquer. O ponto de interesse que eu quero calcular o limite é esse ponto branco aqui embaixo. E o que a definição está dizendo? A definição está dizendo o seguinte, ó, o que vai acontecer com o gráfico da minha função quando eu me aproximar desse ponto aqui do seu domínio? Imagine que esse círculo amarelo seja os valores que eu estou pegando no meu domínio e eu quero saber para onde esses valores vão quando eu me aproximo do ponto branco aqui no meio. Então o que acontece aqui é o seguinte, eu começo a me aproximar desse ponto branco aqui no meio. E quando eu me aproximo desse ponto branco, para onde vai o gráfico da minha função? Para que ponto eu estou me aproximando? Bom, o gráfico da função está se aproximando desse ponto aqui. Então todo o nosso interesse é sempre saber isso. Quando eu me aproximo desse ponto, que é o ponto que eu quero calcular o limite, para onde vai o gráfico da minha função. Então, quando a gente trabalha com limite, a gente está querendo saber o que acontece em torno do ponto. A gente não quer saber necessariamente o que acontece naquele ponto, e sim na vizinhança dele, o que acontece em torno dele. Só para comparar, bora ver o que acontece com a função de apenas uma variável. Quando a gente estuda a função de uma variável, e você está trabalhando com limite, você pode fazer o limite pela esquerda ou o limite pela direita. Quando eu faço o limite pela esquerda, então eu estou pegando valores à esquerda no meu ponto. O ponto que eu quero calcular o limite é esse ponto branco aqui, o ponto A. Então eu estou me aproximando desse valor pela esquerda. Quando eu faço o limite pela direita, eu estou pegando os valores que estejam à direita do meu ponto. Então eu estou me aproximando pela direita. Note o seguinte, quando você trabalha com a função de uma variável só, você só tem o eixo x para trabalhar. Então você só pode vir pela direita ou pela esquerda. Não existe uma terceira opção. Quando a gente passa por uma função de duas variáveis, aí você já tem um plano R2 todo para trabalhar. Aí você tem infinitas possibilidades. Bora ver o que acontece. Agora considere que você está no R2. Você está com uma função de duas variáveis. Se você está com uma função de duas variáveis, você pode pegar qualquer ponto no plano. Por exemplo, eu vou pegar esse ponto aqui, esse ponto A, é o ponto 4, 4. O que você faz aqui? Você faz o seguinte. Não, eu quero saber o que acontece com o limite nesse ponto, então eu tenho que escolher como eu vou chegar nesse ponto. E essa escolha de como se aproximar desse ponto são funções que você vai escolher. Por exemplo, eu vou escolher a função x. A função x, a gente conhece o gráfico. O gráfico dessa função é essa reta aqui. Então o que a gente está fazendo é tomando esse caminho aqui em direção a esse ponto, ao ponto que eu quero calcular. Essa escolha dessa função é o que a gente chama de caminho. Isso aqui é o caminho que a gente tomou para calcular o limite. Só que lembre, a gente está com R2. Eu escolhi esse caminho, mas poderia ter escolhido outro. Por exemplo, a função x menos 2 ao quadrado. Bom, poderia ser essa função. Se eu pegar essa função, o gráfico vai ser esse caminho aqui. E esse caminho também passa pelo ponto. Então, eu poderia pegar esse caminho também. Eu posso pegar qualquer caminho que eu queira, desde que passe do ponto que eu estou calculando o limite. Eu poderia pegar também essa função aqui, seno mais 4,75. Se você fizer o gráfico, vai ser essa função aqui. E eu poderia pegar essa outra função aqui, menos x menos 4 ao quadrado mais 4. E também teria o gráfico como sendo essa função aí. Então eu posso pegar qualquer um desses caminhos que eu queira. A única questão é o seguinte, tem que passar no ponto que eu quero. E observe que eu peguei 4 caminhos diferentes. Mas tem infinitos. Você poderia pegar um caminho que vem de cima, vem de lado, vem de baixo, vem de qualquer sentido.
Então, nesse caso, quando você trabalha com uma função de várias variáveis, você tem infinitas possibilidades. Mas isso são os caminhos que eu posso tomar. A nossa dúvida é, quando eu tomo esse caminho, o que acontece com a minha função? Bora ver o que acontece. Temos aqui a seguinte situação. Queremos saber para onde vai a minha função quando eu me aproximo da origem. Esse lado esquerdo aqui é os caminhos que eu posso tomar. Então, eu posso vir em cima do eixo X, eu posso vir em cima do eixo Y, eu posso vir fazendo essa parábola. Eu posso escolher qualquer caminho, desde que passe no ponto de interesse, que é a origem. E nesse lado direito, eu estou com o gráfico da minha função. Eu quero saber o que acontece com o gráfico da minha função quando eu me aproximo da origem. Se eu pegar esses caminhos e calcular, o que vai acontecer? Bom, bora ver, né? Ó, cada caminho desses está levando a função num sentido. E observe que, nesse caso, todos esses caminhos estão passando pelo mesmo ponto. Quando acontece isso, quando não importa o caminho que você escolhe, a função passa pelo mesmo ponto, então a gente diz que a função possui limite. E que o limite é esse valor aqui, onde todo mundo está passando. Quando acontecer desses caminhos der valores diferentes, aí a gente diz que a função não possui limite. Certo? Bora ver um exemplo assim também. Novamente, bora considerar essa função aqui. Bora considerar esses caminhos e bora considerar o gráfico dela. Quando eu começar a usar esses caminhos, a minha função vai passar por esses caminhos que vocês estão vendo aí, tá certo? E observe que está acontecendo o seguinte. O amarelo está passando lá em cima, o roxo está passando aqui no meio, o verde está passando lá embaixo da minha função. Quando acontece isso, a gente fala que o nosso limite não existe, porque o valor do limite variou de acordo com o caminho que você escolheu. Para o limite existir, ele não pode variar pelo caminho. Se você pegar 200 caminhos tem que dar o mesmo valor. Se você pegar 2 caminhos e eles der diferente, você já pode dizer que o limite não existe. Então, cuidado. Para um limite existir, ele tem que existir independente do caminho. O limite não existir, basta 2 limites derem valores diferentes, por 2 caminhos diferentes. Espero que vocês tenham entendido, mas aqui a gente tem um problema, que é o seguinte. Quando você tem um gráfico da sua função, é fácil dizer se o limite existe ou não. Mas na prática, em geral, a gente não tem um gráfico dessa função. Então a gente tem que descobrir algebricamente se o limite vai existir ou não. Aí a gente vai considerar os caminhos. Bora ver como isso acontece. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Queremos calcular esse limite aí. O que vamos fazer? Observe que o limite que eu estou calculando é x tendendo a zero e y tendendo a zero. Então queremos saber o limite quando x e y vão para a origem. Está aqui o eixo x, está aqui o eixo y, o meu ponto de interesse é exatamente essa origem aqui. Então bora começar a considerar caminhos. O primeiro caminho que eu vou tomar é x igual a zero. Eu posso tomar esse caminho? A primeira coisa que você tem que saber é se pode. Bom, se x é igual a zero, então o que está acontecendo é o seguinte, eu estou vindo em cima do eixo y. Bom, então eu estou passando na origem. E se eu passo na origem, então posso usar esse caminho. Então, se o meu x é igual a zero, o que vai acontecer com a minha função? 0, y. Eu não falei nada sobre o y, então ele está livre, a gente não mexe nele, enquanto o x vale zero. Então, olhando para essa função aqui de cima, esse cara vai ser igual a 0 ao quadrado, menos y ao quadrado, dividido por 0 ao quadrado, mais y ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que menos y ao quadrado dividido por y ao quadrado. Uma coisa dividida por ela mesma é igual a 1, então isso aqui dá menos 1. Pegando esse cara e aplicando o limite agora, porque é o limite que eu quero saber, x e y tendendo à origem, vai ser quanto? Olha lá, eu estou calculando o limite quando o meu x for igual a zero. No caminho, o meu x é igual a zero. Então, esse cara vai ser igual ao limite de x e y tendendo à origem. Esse f de 0 e y já desenvolvemos e encontramos como sendo menos 1. Então, esse cara é igual a menos 1. Observe que esse cara não tem x nem y, então é uma constante. E o limite de uma constante é a própria constante. Então, esse cara é igual a menos 1. Então, para esse caminho aqui, encontramos como resultado menos 1. Agora, a gente pega outro caminho e vê o que acontece. Se eu pegar outro caminho, por exemplo, y igual a 0. Esse caminho serve? Y igual a 0 é o eixo x. Bom, então também passa na origem. Então, também serve.
Se o meu y é igual a zero, o que vai acontecer com a minha função? Vai ficar de x 0. Agora o meu x está livre e o meu y é zero. Então isso vai dar x ao quadrado menos zero dividido por x ao quadrado mais zero. Isso é igual a x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Uma coisa dividida por ela mesma igual a 1. Pega esse cara e joga no limite. Limite de x e y tendendo à origem. De f de x 0. Esse cara vai ser igual a limite de x e y tendendo à origem de 1. Esse cara não tem x nem y, então ele é uma constante, e o limite de uma constante é a própria constante. Assim, por esse outro caminho, o meu limite deu 1. Então, por caminhos diferentes, está dando limites diferentes. Isso não pode acontecer. Então, esse limite aqui, ele não vai existir. Pronto, acabamos de provar que esse limite não existe. Bora fazer mais um exemplo. Novamente, queremos saber o limite quando eu me aproximo da origem. Está aqui o eixo x, está aqui o eixo y, e eu quero saber o limite nesse ponto aqui. Novamente, pegamos caminhos. Se o meu x for igual a zero, x igual a zero dá o eixo y e ele passa em cima do ponto que eu estou calculando. Então, beleza, eu posso usar esse caminho. Se o meu x é igual a zero, a minha função vai acontecer o quê? O meu x vale zero e o meu y está livre. Se o meu x vale zero, essa primeira parte de cima vai zerar todo mundo. Então fica zero. Esse x também é zero. Esse y está livre. Então fica aí, y ao quadrado. Zero dividido por qualquer coisa é zero. Pegando esse cara e jogando no limite, x e y tendendo à origem, para essa função aqui, f de 0, y. Esse cara é igual a limite de x e y tendendo à origem de 0. E o limite é uma constante, é a própria constante. Então, nesse caminho aqui, conseguimos como limite 0. Agora procuramos outro caminho. Se o meu y for igual a 0. Esse caminho eu também posso tomar, porque y é igual a 0 é o eixo x, e ele também passa na origem. Então, beleza. Se o meu y for igual a 0, o meu x de x 0 vai ser igual a quanto? O meu x está livre, mas o meu y vale 0. Então, 0 é a parte de cima de novo. O meu x não é 0, então fica x ao quadrado, e o meu y vale 0, então fica só isso aí. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, o limite de x e y tendendo à origem, para essa função aí. Aqui, bora fazer direto, porque creio que vocês já entenderam. Esse limite vai dar 0. Então, por esse outro caminho, limite também deu 0. O que dá para concluir aí? Bom, se vocês estão pensando que dá para concluir que o limite é 0, não. Se isso acontece, você não provou nada ainda. Se você pegar 200 caminhos der o mesmo resultado, você não prova nada, porque pode ser que o 201 dê diferente. E lembra que a gente comentou que existem infinitos caminhos. Então, enquanto o limite estiver dando igual, você não provou nada. Os limites deram igual. O que a gente conclui aí? Bom, nesse caso, a gente infelizmente não conclui nada. Só dá para dizer que o limite não existe se você encontrar valores diferentes por caminhos diferentes. Enquanto isso não aconteceu, a gente não conseguiu nada. Então o que você faz? Pega mais um caminho. Se o próximo caminho der o mesmo resultado, pega outro. Se der o mesmo resultado, pega outro. Até dar diferente. Bora considerar agora o caminho x igual a y. Posso pegar esse caminho? X igual a y é esse cara aqui. Então eu posso. Então o que vai acontecer com a minha função? F de x, x. Observe que o meu y vale x, então substitui ele por x. Vai ser igual. O meu x é x e o meu y vale x. Então fica x vezes x. Dividido por x ao quadrado, o meu y vale x, então mais x ao quadrado. Esse cara é igual a quê? Multiplica os de cima da x ao quadrado, somos de baixo dá 2x ao quadrado. Esse x aqui corta com esse x, então esse cara é igual a 1 dividido por 2. Aplicam no limite. Limite de x e y
tendendo à origem desse cara aí, f de x, x. Bom, esse cara é uma constante, o limite de uma constante é ela própria, então esse cara é igual a 1 sobre 2. Agora sim, esse caminho deu um resultado diferente dos outros. Aí agora a gente pode afirmar que esse limite não existe. Aí sim, certo? Então é assim que se prova que o limite não existe. Bora para outro exemplo. Nesse caso, o meu x está indo para... Nesse caso, o meu x está indo para 1 e o meu y indo para 0. Então queremos calcular o limite exatamente nesse ponto aqui. Então vamos pegar caminhos que passem desse ponto. Posso pegar o caminho y igual a 0? Y igual a 0 dá o eixo x. Bem, passa em cima do ponto, então posso usar. Se o meu y for igual a 0, então a minha função vai ser de x e 0, o meu x está livre. Se o meu y vale 0, 0 a partir de cima, então fica 0 dividido. Esse y vale 0, então só sobra isso aqui, então fica x menos 1 ao quadrado. 0 dividido por qualquer coisa é igual a 0. Então, meu limite de x e y tendendo à origem de f de x 0 é igual a 0. Nosso primeiro caminho deu 0. Vamos agora pegar outro caminho. X igual a 0 poderia ser um caminho? Nesse caso, não, porque x igual a 0 é o eixo y. E o eixo y não passa nesse ponto. Então, esse caminho a gente não pode tomar. Então, bora pegar outro. X igual a y mais 1. Y mais 1 vai dar essa reta aqui. Ela passa em cima do ponto que eu quero calcular. Então, eu posso usar esse caminho. A minha função vai ficar o quê? O meu x é esse cara aqui, y mais 1. O meu y a gente não mexe. Isso é igual. O meu x é y mais 1 vezes y menos y. O meu x vale y mais 1, então vai ficar só y ao quadrado mais y ao quadrado. Resolvendo essa conta, multiplicar esse y com esse y dá y ao quadrado. Multiplicar esse 1 com y mais y menos y. Soma esses caras embaixo, 2y ao quadrado. Corto esse com esse, fica só o y ao quadrado. Corto esse com esse, só sobra o 2 embaixo. Então, essa conta vai dar 1 sobre 2. Assim, o meu limite de x e y tendendo à origem de f de y mais 1 e y vai ser igual, o limite de uma constante a ela própria, isso é igual a meio. Então, por esse segundo caminho aqui, a gente conseguiu esse outro resultado. Então, esse limite não vai existir. Então, lembre-se, eu posso pegar qualquer caminho que me venha na cabeça. A única coisa que a gente tem que ter cuidado é que o caminho tem que passar no meu ponto de interesse. Bora fazer agora um exemplo que o limite existe. Bora fazer esse exemplo aí. Bora provar que esse limite aí existe. Para provar que o limite existe, você não vai pegar caminhos, você vai tentar simplificar sua conta o máximo possível até chegar no número real. O que é que dá para fazer com esse cara aqui? Bora tentar simplificar a parte de cima dessa divisão. Isso é igual a limite de x e y tendendo a 1, 0 dessa função aí. Observe que o que tem em cima é a mesma coisa que x menos y ao quadrado. De fato, vai ser x menos y ao quadrado é igual a quanto? Bom, usando aquela regrazinha, é o primeiro ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, dá menos 2xy, mais o segundo ao quadrado. Que é exatamente o que tem aqui em cima. Como eles são iguais, eu posso trocar um pelo outro. Então, voltando aqui, fica esse cara dividido por x menos y. Posso cortar esse termo aqui com um daqui. Então, isso é igual a limite de x e y
tendendo a um zero de x menos y. Bom, esse cara não é mais uma divisão, então não tem problema a gente fazer por substituição direta. Isso aqui vai dar igual, o meu x está indo para 1, meu y está indo para 0, 1 menos 0 igual a 1. Então, nesse caso, a gente provou que o limite existe. Se você quiser provar que o limite não existe, você vai por esse caminho. Se você quiser provar que o limite existe, então você vai simplificar a sua conta. Tá certo? Esses dois caminhos diferentes. Bom, galera, é isso aí. Nossa aula de limite termina por aqui. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, que a gente vai debatendo. Beleza? Valeu!